Olá, é muito bom ter você aqui acompanhando mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai desconstruir um tema que é literalmente vital para qualquer operação moderna, mas que quase sempre fica escondido lá nos bastidores. A partir do material da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial do professor Samuel Mercês, vamos explorar a infraestrutura de TI. E olha, já vamos mergulhar nisso de cabeça porque não estamos falando só de um monte de cabos, servidores ou telas piscando. A gente está falando da verdadeira espinha dorsal de um negócio. Tem uma frase no material que diz que a infraestrutura de TI é a base tecnológica que sustenta a inteligência organizacional. E isso, se você parar para pensar, muda tudo. Essa visão tira a tecnologia da informação lá daquele porão escuro da empresa com aquele estigma de mero suporte técnico e coloca a área sentada direto na mesa das grandes decisões. A TI não é mais só uma ferramenta, ela é o cérebro que permite que a organização pense, reaja e cresça de um jeito muito mais inteligente. Então a grande questão que fica é a seguinte: como é que uma organização constrói de fato essa arquitetura? Como a gente desenha uma estrutura de TI que não só funcione bem hoje, mas que aguente o tranco de fazer um negócio digital crescer e escalar absurdamente amanhã? Essa é a provocação central que vai guiar toda a nossa exploração daqui para frente. A gente precisa entender as engrenagens que fazem tudo isso decolar sem quebrar no meio do caminho. E para responder essa pergunta, o nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 5 pontos lógicos. Primeiro, a TI como inteligência organizacional. Depois, o embate financeiro entre CAPEX e OPEX, a base de hardware, o mundo do software e nuvem, e, para fechar, serviços e governança. Bom, começando logo pelo nosso primeiro pilar, a TI como a verdadeira inteligência organizacional. Para transformar a TI na inteligência de uma empresa, o perfil de quem lidera isso precisou mudar drasticamente. O gestor moderno não é mais apenas o engenheiro que mais entende de código na sala. Olha que interessante, a primeira competência que o mercado exige hoje em dia é saber estruturar modelos financeiros. O profissional precisa avaliar se uma solução em nuvem faz sentido para a estratégia do negócio, gerenciar os famosos SLAs, que são os acordos de nível de serviço, e ainda garantir que a operação não agride o meio ambiente, com diretrizes de TI verde. Virou muito mais uma orquestração de contratos e fornecedores do que só consertar máquinas. O que nos leva direto para o segundo ponto da nossa análise: as finanças e a clássica balança entre CAPEX e OPEX. A regra é clara, a forma como a gente paga pela tecnologia dita como a gente a usa. Vamos destrinchar o primeiro termo, CAPEX, ou despesa de capital. Imagina que é aquele jeito bem tradicional de fazer negócios, tipo comprar uma casa. No mundo da TI, é quando a empresa vai lá e compra dezenas de servidores físicos, licenças de software caríssimas e monta o próprio data center. É aquele investimento pesado de longo prazo, onde você gasta muito dinheiro agora, cruzando os dedos para ter um bom retorno no futuro. Do outro lado da moeda, a gente tem o OPEX, a despesa operacional. Aqui a conversa é sobre os custos do dia a dia, tipo o aluguel, a conta de luz, os salários. Trazendo isso para a tecnologia atual, o OPEX é aquela assinatura mensal de um serviço na nuvem. Em vez de torrar dinheiro comprando um servidor inteiro, a empresa paga só pela fração de computação que usou naquele mês. É um modelo focado totalmente em agilidade. Quando a gente coloca os dois lado a lado, o propósito de cada um salta aos olhos. O CAPEX trava o seu dinheiro hoje em um ativo, esperando o crescimento lá na frente. Já o OPEX faz a máquina girar diariamente e você só paga o que consome. E a grande sacada, a verdadeira revolução da TI moderna é justamente essa fuga em massa de modelos engessados baseados em CAPEX para modelos super flexíveis baseados em OPEX. E para deixar isso ainda mais claro, dá só uma olhada em como isso impacta as contas da empresa. O CAPEX entra no balanço patrimonial e vai perdendo valor com o tempo, a famosa depreciação. Aquele servidor novinho perde grande parte do valor em poucos anos. O OPEX não, ele entra direto na DRE, a demonstração de resultados, como uma despesa do mês. Quando uma empresa muda para computação em nuvem, ela tira uma âncora pesadíssima do seu balanço patrimonial e ganha uma flexibilidade incrível para investir em outras coisas. Tá aí o motivo de gestores de TI precisarem ser também um pouco diretores financeiros. Passando agora para o nosso terceiro pilar, a base física, a base de hardware. Deixando o dinheiro um pouco de lado, a evolução física de toda essa tecnologia também teve uma jornada fascinante. A gente saiu daquela era do mainframe, com computadores gigantes e centralizados em salas congelantes processando tudo, para o que a gente chama de edge computing, ou computação de borda. Hoje, o processamento de dados é empurrado cada vez mais para as pontas da rede. Vai direto para o seu celular, para os sensores inteligentes na rua, garantindo que as coisas aconteçam de forma absurdamente rápida, bem ali onde o dado nasce.
Mas, entre aquele servidor físico, o hardware pesado, e os sistemas modernos que a gente usa, existe uma ponte que é quase mágica. O material original destaca isso como o verdadeiro segredo para maximizar recursos: a virtualização. Sabe o que a virtualização faz? Ela pega aquele único servidor físico superpotente e fatiá-lo em dezenas de servidores virtuais, como se fossem várias máquinas rodando ali dentro de forma totalmente independente. Isso aproveita o hardware até a última gota. Se antes uma máquina parada significava dinheiro jogado no lixo, com a virtualização, as barreiras físicas simplesmente somem. É essa tecnologia incrível que serve de base para toda a infraestrutura ágil que a gente conhece hoje. E é exatamente a virtualização que nos traz para o quarto ponto: o software e a computação em nuvem. Sem essa virtualização que a gente acabou de ver, a nuvem não existiria, ponto. E é dentro desse cenário que acontece o boom do SaaS, o software como serviço. Gente, esse é o paradigma absoluto de hoje. Lembra daquela época de comprar uma caixinha com CD ou DVD para instalar um programa no computador e usar ele para sempre? Pois é, isso ficou lá no passado. E aqui é o momento em que as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. Lembra do nosso papo sobre finanças? A adoção da nuvem e dos softwares por assinatura é, no fundo, a mesma migração financeira de CAPEX para OPEX. Você abandona aquele modelo pesado e caríssimo de licença perpétua e passa a pagar uma mensalidade ágil para usar o software atualizado direto no navegador. Dá para perceber como a estratégia de TI e a saúde financeira da empresa andam totalmente de mãos dadas? Chegando agora no nosso quinto e último ponto: serviços, governança e tendências. Com o hardware virtualizado e os softwares rodando perfeitamente na nuvem, o jogo muda de novo para quem gere tudo isso. A infraestrutura física passa a ser praticamente invisível. Agora ela está nas mãos da Amazon, do Google, da Microsoft. Então o trabalho do dia a dia vira muito mais uma curadoria minuciosa desses gigantes da tecnologia. O foco é manter contratos rigorosos, os SLAs, para garantir que os sistemas da empresa não saiam do ar nunca. É governar a tecnologia, orquestrar terceiros e ter jogo de cintura para abraçar as novas tendências muito mais rápido do que a concorrência. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa mudança de mentalidade, o próprio Material de Origem deixa uma recomendação super bacana, focada em tirar a TI de vez das trincheiras operacionais. A ideia é explorar como a inteligência artificial e os sistemas gerenciais transformam a estratégia. Fica aí uma ótima dica que complementa perfeitamente tudo que a gente destrinchou hoje. Para a gente fechar a nossa exploração de hoje com chave de ouro, eu quero deixar essa pergunta martelando na sua cabeça. Depois de entender essa dança entre CAPEX e OPEX, o poder absurdo da nuvem e a importância de uma governança inteligente, olhe para os negócios ao seu redor e pergunte: a TI ali é só um centro de custo, um boleto que chega todo mês? Ora foi desenhada para realmente acelerar e dar escala à estratégia da empresa? Porque, sem dúvida nenhuma, é a resposta para essa pergunta que vai definir quem sobrevive e quem lidera o mercado digital de amanhã. Muito obrigada por nos acompanhar em mais essa análise e a gente se vê na próxima.